Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christopher Marim, sejam muito bem-vindos ao Tá em Alta. Em junho é comemorado internacionalmente o mês do orgulho LGBTQIA+, em homenagem à rebelião de Stonewall em 1969, importante marco histórico da comunidade. Nesse mês, o que está presente é a luta, o orgulho, a expressão, o amor. As paradas LGBTQIA+, também fazem papel essencial para a comunidade. Realizadas ao redor do mundo, durante o ano ou no mês de junho, estas comemoram o orgulho e a cultura da comunidade LGBTQIA+. Além disso, as paradas abordam sobre temas específicos, dependendo de sua organização, abrindo espaço para manifestações contra os diferentes tipos de discriminação da sociedade. A União Nacional LGBT, UNA, está presente em diversas cidades brasileiras. É uma organização que defende ideias do campo da consciência de classe e de garantia de direitos para a comunidade LGBTQIA+, na luta contra todas as diferentes discriminações. Para discutirmos sobre o contexto chapecoense, as dificuldades enfrentadas pela comunidade durante a pandemia, o impedimento da realização das paradas de forma presencial e a importância da organização, conversamos com a presidenta da UNA LGBT de Chapecó, Carol Listone. A UNA ela surge no Brasil em 2015 e aqui em Chapecó em 2016. E eu participo da UNA desde a sua fundação, desde lá do início de 2016, em janeiro de 2016, quando ela foi fundada, participei da construção da primeira parada, que foi em junho de 2016, né? Foi em 2015 que eu comecei essa construção, né, do que era esse ser político, digamos assim, da minha colocação como uma pessoa bissexual. Comecei a me adentrar na UNA e construir aí a parada, né, nessa perspectiva de resistência, né? E em setembro de 2019, eu fui eleita no Congresso da UNA, fui eleita presidenta, com uma tarefa muito difícil, né? Eu presidi depois da primeira mulher trans a estar nesse espaço, que é a Carla Muniz, uma mulher bastante ativa e com bastante representatividade, né? Mas também com o caráter de trazer mais o cunho político do que é a UNA, do que é ser uma pessoa LGBT no Brasil, né? A falta de política pública, a falta de conscientização ao não preconceito, né? E assumir isso foi uma tarefa, eu acho que uma das tarefas mais importantes que eu tive, muito porque a bissexualidade é invisibilizada, inclusive dentro da pauta LGBT. Então, ser uma mulher bissexual nesse espaço de representatividade também tem algumas das suas mazelas, né? Porque é uma pauta invisibilizada e muitas vezes tangenciada como pessoas que não têm tanto espaço para fala, né? Então, é um desafio, mas um desafio que eu gosto muito, porque me identifico muito com a luta da UNA e me identifico muito com o que é ser uma pessoa LGBT no Brasil hoje, né? E a falta de assistência que nós temos em vários espaços. E aí a gente se segmenta em educação, formação, pauta de LGBTs negros e negras, pauta de LGBT da juventude. Então, para ser LGBT trabalhador, sim, e uma das nossas responsabilidades enquanto UNA, que a gente sempre assume, é essa ideia de fazer o enfrentamento político nos espaços institucionais, né? Levar para a Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, levar o enfrentamento para a criação de políticas públicas, mas também dialogar com toda a sociedade e com a nossa própria população. Há o machismo, há o racismo dentro dessa comunidade, dessa população, porque são pessoas que são violentadas, mas que vivem dentro de um processo social igual. Então, os debates de raça, de classe, de gênero vão passar também dentro da população LGBT. É por isso que, por exemplo, a população bissexual ou pansexual, ou qualquer uma que não seja estruturada dentro do que é os pontos, né? A mulher lésbica, a pessoa trans ou o homem gay, que são as esferas, né? Se não são dessas esferas, tudo que está entre isso acaba sofrendo com essa construção social. Então, a gente tem esse compromisso também de desmistificar esses preconceitos existentes na nossa população e na sociedade. Eu acho isso, inclusive, mais efetivo do que a construção das políticas públicas, porque as políticas públicas elas são muito necessárias para assegurar a vida para a gente, mas não adianta política pública se a sociedade não consegue atender essa política pública. E para atender isso, ela precisa saber o que ela está debatendo, né? A população LGBT, ela é uma população muito colocada às margens, né? Assim como o povo negro, assim como os debates de classe que nós fizemos. Então,
a nossa população sofreu muito com a pandemia, principalmente no seu início ali, porque somos nós que estamos nos shoppings, nos mercados, então nos frigoríficos, então a gente está sempre muito exposto ou à margem de ser as primeiras pessoas a sofrer com o desemprego. Então, o primeiro momento ali da pandemia, o nosso único foco era tentar cuidar dos nossos e tentar prover o mínimo, né? Então, a gente fez a campanha de doação de alimentos, fez a campanha de doação de produtos de higiene, doação de sangue, também entendendo essa necessidade de ajudar a construção da sociedade num todo, né? Do município num todo, mostrar que nós somos cidadãos que fazem parte do município. Eu acho que isso é a coisa mais revolucionária que a gente pode dizer, que a gente não vive só na noite como se pensam. Nós temos nossos trabalhos, nós temos nossas famílias, nós temos responsabilidades com o município, e eu acho que essas campanhas que nós fizemos foi uma prova disso. Agora, a parada, ela faz falta, em especial porque ela é um ato político, né? Ela é uma grande festividade pelo seu molde, assim, né? Todo mundo vai muito alegre, mas as pautas dela sempre são muito políticas. Nós sempre debatemos a garantia da democracia, a garantia dos direitos fundamentais, e isso faz falta. A gente está num momento de revés político muito grande, onde nós temos pessoas morrendo por uma doença que já existe vacina. A maioria dessas pessoas são pessoas pobres, são pessoas periféricas, são pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, à escolaridade, e está aí nesse grupo a população LGBT, né? Os LGBTs não começaram a morrer só depois do Paulo Gustavo. Antes do Paulo Gustavo, muitos LGBTs já morreram por causa do Covid, né? Então, a gente faz esse enfrentamento, mas nós temos para esse ano a perspectiva de fazer um enfrentamento político, sim, no tempo da parada. Porque é isso, a live, quem vai ouvir, quem vai assistir, em sua grande maioria, a nossa população, que já está cansada de ouvir o que a gente fala, né? A gente precisa falar para fora, porque há 4 anos, há 5 anos, a gente vem dizendo o que é ser LGBT no município, né? Que nós não estamos só nos guetos, e isso faz falta, a gente não pode deixar essa vontade de falar, de existir, abafar, né? Voltar para onde estava antes da UNA existir. Então, acho que essa é a grande contribuição que a UNA fez para Chapecó, trazer para a rua quem sempre ficou na invisibilidade da noite, e isso precisa ser mantido. Da mesma maneira que a parada de Chapecó teve que ser feita de forma online, a de São Paulo, que acontecia na Avenida Paulista, esse ano também foi online. Realizada no dia 6 de junho, a edição virtual da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo trouxe um tema principal, com o título HIV/AIDS, Ame, Cuide, Viva. Em uma visão regional sobre o tema, Carol comenta sobre uma formação sobre a descriminalização das pessoas com HIV. As pessoas convivem com HIV, mas não devem ser discriminadas por isso. E a gente compreende que a nossa população ainda é a mais atingida por essa doença, né? E faz esse debate, mas a gente precisa ter muito cuidado também, porque, veja, teve um tempo que a gente disponibilizou testes rápidos na parada. E aí, um dos nossos, inclusive foi a pessoa que fez a formação, né, o Luiz Barque, ele estuda sobre HIV na população LGBT e faz todo um debate muito bacana. E aí ele olhou e falou assim, olha, pensa só que horrível é alguém que vai para a parada para se divertir, aí vai lá fazer o teste rápido e, ops, recebe a notícia que está infectado. Acabou a parada para essa pessoa, ela não vai estar com amparo ali para lidar com isso. Então, a gente tem tomado muito cuidado quando a gente vai fazer esses debates, porque a gente precisa falar sobre preservação, sobre cuidado e sobre tudo mais, mas falar sobre a construção de uma saúde que não nos atende também é falar sobre prevenção, entende? Então, a gente tem revertido essa pauta, fazendo uma inversão de pauta, cobrando direitos básicos, para que daí a gente consiga pautar as prevenções dentro dos direitos básicos, garantir saúde, garantir acesso ao Sistema Único de Saúde, sem discriminação, de forma igualitária para todo mundo, também é promover saúde e promover prevenção, né? Então, esse é o mote que nós temos seguido agora para fazer essa reviravolta, porque só pautar uma doença no momento em que a gente vive de negação de várias outras coisas que nos colocam à frente de outras doenças, também é querer tapar o sol com a peneira, né? Então, não fazendo uma crítica à parada de São Paulo, muito pelo contrário, eu achei muito importante ter feito esse espaço, e a luta precisa ser uma luta pela prevenção, pela seguridade das pessoas,
Mas a gente tem outros pontos que nós precisamos colocar na ordem do dia, em especial vacina, em especial um SUS forte, um sistema de saúde consolidado que dê acesso a todo mundo, porque senão não adianta falar de prevenção se o espaço onde tem que promover a prevenção está se desmantelando, né? Então essa é a nossa ordem do dia aqui na região sul. Chegamos ao fim do segundo episódio do Tá em Alta. Se cuide, mantenha o distanciamento social e siga as normas sanitárias. Até a próxima!